Eu acho que é a primeira vez que os senhores me vêm fazendo um vídeo com chapéu, né? Ah, bom, mas isso é detalhe. Bom, eu vi em um determinado post falando sobre homens que optam por continuar solteiros. Eu vi um comentarista dizendo o seguinte: homem forte constrói família. Homem forte casa, tem filho e tal, e blá blá blá. Não me lembro o resto do comentário. Ele falou que homem forte de respeito é aquele que casa, constrói família e tem filho e blá blá blá. Como se a força de um homem estivesse numa certidão de casamento. Como se a força de um homem consistisse em ter filhos. Se ele não tem filhos, quer dizer, se ele não tem filhos, ele é um fraco. Se ele está solteiro, ele é um fraco, ele é problemático, ele é defeituoso. Se ele não arrumou uma namorada sequer, ele é um fraco. Ou seja, ele precisa provar para a sociedade que ele é forte. De que maneira? Arrumando namorada, casando e tendo filho. Porque senão ele é um fraco, ele é um infeliz, ele é um frustrado, ele é gay. Homem forte constrói família? Tem certeza? Deixa eu falar uma coisa pra você que comentou isso. Qualquer idiota constrói família. Qualquer idiota se casa. Qualquer idiota assina uma certidão de casamento. Qualquer idiota vai lá no cartório e paga 700, 800, 900, R$ 1.000 para emitir uma certidão de casamento. Qualquer idiota pega o seu cartão e parcela em 12 vezes para comprar um par de alianças para dar à sua noiva. Qualquer idiota faz filhos. Mas isso não quer dizer que o seu casamento durará até que a morte o separe. Por quê? Porque um homem pode muito bem construir uma família, mas pode destruí-la logo em seguida. Ou então a mulher com quem ele casa pode destruir. Porque para mim, um homem que se casa, que jura fidelidade à sua mulher e depois trai ela, se envolve com outra mulher, ele começou construindo, mas ele destruiu. O que adianta construir família e depois destruir? Ah não, casou é porque é forte. O homem forte ele casa, ele constrói família. Mas daí o tempo passa, ele não dá conta do recado. Esse homem trai a sua mulher. Mulher também, viu? Mulher também tem sua parcela de culpa. Pode ter sua parcela de culpa. A mulher começa, a meter chifre nele, né? E outra coisa, vou chegar no ponto aqui, no ponto crucial. Homem, para ser forte, ele precisa casar para depois tomar um porre da justiça numa separação? Tá, o homem casa bonitinho, tem seus filhos, mas daí a esposa de repente enjoou da relação, arrumou um outro candango melhor que ele, e aí pede a separação. Inventa uma acusação falsa na Lei Maria Capetenha, pede medida protetiva, sabe para quê? Para expulsar o homem da sua própria casa, né? Para ficar longe de seus filhos. O homem, ele é afastado de seus filhos, os filhos ainda pequenos, para depois, quando os filhos crescerem, verem o pai como estranho. Quando o pai, ele
ele exerce o seu direito de ver os filhos depois que estão grandes, o que os filhos vão dizer? Quem é você? Quem é o senhor? O senhor é meu pai? Que pai? Eu não tenho pai. Você não é meu pai. O que você está fazendo aqui? Eu vou contar tudo para minha mãe. Vou chamar a polícia. Mamãe! Esse sujeito estranho está vindo aqui. Quer dizer, os filhos não têm convívio com o próprio pai. Não tem. A mulher se manda para outro estado, para outro país, leva os filhos embora e o pai nem contato tem, a não ser para pagar pensão todo mês para não ser preso. Pensão em dinheiro. Pensão em dinheiro. Né? Porque sabe-se lá o que a mulher faz com esse dinheiro da pensão. Mas aí o que o sistema quer? Quer que os homens se casem, né? Sejam amordaçados e quer que de alguma maneira os homens provem que são homens fortes, homens de verdade, provedores, cabra macho, macho alfa. Algumas mulheres ficam incomodadas quando veem um homem bem resolvido, um homem que permanece solteiro, mas ele abre a sua própria empresa, que rende milhões e paga dividendos, o homem que consegue investir num produto de aplicação financeira rentável. Um homem que tira sua carteira de habilitação, compra seu carro, compra sua casa, não tem mulher para encher o saco. Eu não tô falando contra o casamento não, tá? Não estou falando contra o casamento, que fique bem claro isso. O Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala que não é bom que o homem viva só, tá? E que ele tem que buscar uma mulher para lhe ser o quê? Idônea, ajudadora, honesta, que promova um ambiente de paz para o homem ao final de um dia exaustivo. Mulher tem que ser paz na vida do homem. Mas hoje em dia, onde é que você vai achar uma mulher que tem paz? Ah, só se for por um milagre. Eu tô falando mentira aqui, gente? Me digam aí nos comentários. Me digam aqui nos comentários. Isso é ódio contra as mulheres? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso incomoda certas mulheres porque essas mulheres estão não estão conseguindo relacionamento porque os homens não querem saber de relacionamento. Elas reclamam que os homens não estão chegando mais. É consequência das escolhas que elas fizeram de tanto apoiar o feminismo, de tanto apoiar essas leis misândricas. Vocês não queriam tanto o empoderamento? Vocês não queriam tanto? Agora aguentem as consequências. Tudo nessa vida tem um preço. A conta chegou, os homens despertaram. Façam o que quiserem as autoridades, os parlamentares, a mídia, a própria plataforma aqui, o YouTube, façam o que quiserem. Os homens já receberam a palavra da verdade, da Red Pill. As mulheres ficam incomodadas ao verem os homens que permanecem solteiros, cheios de dinheiro no bolso, patrimônio superestimado. Por causa disso, elas não suportam a ideia de que vão ficar sozinhas, vão ficar velhas, sozinhas e abandonadas. Enquanto que o homem, para ele não ficar sozinho, só pagar a cuidadora de idoso na sua velhice, ou então arrumar uma mulher aí para um relacionamento casual e tal. Tchau, obrigado, não precisa ter compromisso. Tem homem que está fazendo isso, porque não veem mais vantagem no casamento. Estão preferindo ficar solteiros. E eles estão certos com relação a isso. Nesse ponto eles estão certos, porque a Bíblia deixa claro também que o homem não é obrigado a casar. A Bíblia só apontou o seguinte: escolheu ficar solteiro? Celibato. É isso que a Bíblia diz.
O texto de 1 Coríntios 7 fala isso, tá? Embora esteja escrito em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Isso não quer dizer que é crime, isso não quer dizer que é pecado. Mas a religião, muitas igrejas usam esse texto fora do contexto, como se a vida de solteiro, como se permanecer solteiro fosse pecado ou crime. A religião tira esse texto do contexto. E quando vem homens que não aceitaram, que não quiseram, né, se deixar ser amordaçados, homens que a religião, o sistema, não conseguiram amordaçar, quando a religião vê isso, elas montam em cima dos homens, pressionando-os, né? A sociedade não... Os homens que são jovens, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, que não querem saber de relacionamento, homens que já passaram, já sofreram no relacionamento, se separaram e até pagam pensão dos filhos, não quer saber mais de relacionamento, são pressionados pela sociedade. E tem outros homens aí, do outro lado, que estão incomodados com nós, homens despertos, falando o seguinte, falando que nós somos uns filhos da... O pessoal da Red Pill tá xingando o pessoal da Red Pill, porque eles dizem que o pessoal da Red Pill tá fazendo lavagem cerebral. Que lavagem cerebral, rapaz? A gente pensa por si mesmo, nós pensamos por nós mesmos, tomamos a nossa decisão por nós mesmos, não foi influenciador nenhum. Não foi influenciador nenhum. Pode ter um ou outro aí que, né, confiou em um influenciador ou outro aí às cegas, não teve a sua autocrítica, a sua análise crítica. Mas os homens de valor estão percebendo o que está acontecendo, estão tomando a decisão baseado naquilo que estão vendo, naquilo em que eles acreditam. Não necessariamente um influenciador, um youtuber, não. Estão vendo diante dos seus olhos, estão vendo ao redor, passaram a observar mais, pesquisar mais. Vou dizer uma coisa para você. Homem forte, das duas uma. Ou ele encontra uma mulher de Provérbios 31:10 e casa com ela, na certeza de que ele achou a agulha no palheiro, né, como diz o Dom Sandro, e escolhe bem. Ou ele não se casa, ou simplesmente permanece solteiro. Mulher virtuosa, quem vai achá-la? Provérbios 31:10. Provérbios 21:19. É melhor o homem na sua vida de solteiro de boa do que ao lado de uma mulher barraqueira, rixosa, problemática, que faz falsa acusação na lei Maria Capetenha, que pede uma medida protetiva sem que o homem encoste um dedo nela, sem que o homem lhe faça nada. Achei coisa mais amarga e nojenta do que a morte. Mulher cujo coração são laços e grilhões. Mulher pilantra. Mulher mentirosa. Eclesiastes 7:26. Dá uma lida lá. Então, eles querem inculcar na nossa mente, introjetar na nossa mente que a única forma de provar que o homem é um homem forte, é um homem de verdade, é casando, tendo filho, é formar uma família, é construir uma família. Homem forte, ele constrói caráter acima de tudo. Homem forte tem Deus na vida dele acima de tudo. Homem forte, ele faz o seu pé de meia para o futuro. O futuro.
ele investe numa aposentadoria privada, essa que não depende de previdência social, ele faz seu pezinho de meia, faz sua cama, ele se prepara para a velhice. Porque a mulher vem e vai. Ele casa hoje e amanhã está separando. E depois que separa, está sozinho de novo. E assim vai. Casa a primeira vez, casa a segunda vez, casa a terceira vez. E o idiota está pensando em casar na quarta vez. Será que ele não aprendeu? E aí casa pela quarta vez, toma esse desgosto de novo, a mulher vai embora e ele está lá com seus 70 anos, sozinho de novo. Sozinho de novo. Os filhos crescem e cascam fora, cada um vai para o seu canto e ele está lá sozinho de novo. Aí eu pergunto, mulher e filhos são garantia de amparo na velhice? Casar, assinar certidão de casamento é garantia de um futuro seguro e promissor? Não. Definitivamente não. Tirem essa ideia da cabeça. Esse cara que comentou isso naquele post, tal qual eu me referi no começo do vídeo, esse cara foi um infeliz. Esse cara é um carentezinho emocional. Infeliz. Infeliz. Quer dizer que não adianta o cara estudar, não adianta o cara ser um melhor funcionário da empresa, ser o melhor servidor público, tirar o primeiro lugar no concurso, passar em primeiro lugar no concurso, ter um carro, ter uma casa, ter uma moradia. Não adianta nada disso se ele não tiver uma mulher, se ele não casar, se ele não tiver um mínimo uma namorada. Então de que vale tanto esforço se ele não é um homem forte? Ele é o quê então? Ah, ele é um menino. Ah, por quê? Só porque não casou, só porque não tem filho. Ah, faça-me um favor, dá licença que eu tenho mais o que fazer, nem perdi meu tempo discutindo com esse babaca não. É isso aí, senhores, é isso aí. Esse cara que falou isso é um típico defensor do sistema, que amordaça os homens e acha que os homens têm que ficar aguentando lamúria de mulher o tempo todo. Entendeu? Acha que tem que aceitar assim, numa boa, esse negócio de que quem manda é a mulher. Quem manda é a mulher. Ai, vocês homens têm que entender isso. Homem forte, ele aguenta encheção de saco. O homem que não tem uma mulher chata pra falar na cabeça dele, e nem um menino pra chorar na cabeça dele, nem um boleto pra pagar, ele é só um menino. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram um meme, uma postagem desse tipo? Pode ser zoeira ou não, mas é uma postagem de quem foi amordaçado pelo sistema. Eu não aceito uma coisa dessa não. Vocês aceitam? Eu não. Ai. Só para completar 20 minutos de vídeo, já falei mais do que eu queria falar. Agora só para encher linguiça, porque é meu direito, o canal é meu. Então é o seguinte: os que gostaram do meu conteúdo, deixe o seu like, comente, compartilha, se inscreva no meu canal. Mais uma vez, eu não estou pregando contra o casamento. Casamento sempre foi bênção de Deus, sempre foi projeto de Deus. Através dos séculos, o casamento, o homem sendo cabeça, sempre funcionou, sempre. O homem como líder sempre dominou, sempre funcionou. Agora, o problema é o sistema. É o sistema que está botando tudo a perder.
né? E está querendo o quê? Desvirtuar o conceito do casamento e da família. É isso que o adversário quer. É isso que é uma das novas estratégias do adversário, tá? É isso aí, senhores. Grande abraço e quem sabe até o próximo vídeo.